Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre a nova ordem mundial e o futuro do mundo com os republicanos no poder. O Renato ele foi muito feliz em ter assistido a reunião inteira do Trump com o Zelensky e com o J.D. Vance. Porque, de fato, quem assistiu aquela reunião sabe que, assim, quem começou com uma cruzada de algumas linhas, do ponto de vista do debate, foi o Zelensky. Dito isso, eu acho o comportamento tanto do Trump quanto do Vance, especialmente depois, um comportamento muito do escroto. Foi um comportamento muito do escroto. E algumas pessoas estão argumentando, e eu acho que elas argumentam acertadamente, que naturalmente o Zelensky já sabia o que estava rolando ali, né? Que era um acordo, vamos dizer, canibal sendo proposto por Trump, e o Trump atuando como um parceiro de Moscou. E eu acho que as pessoas estão começando a se surpreender, e eu acho que estão mesmo, né, se surpreendendo, que esse governo Trump está um pouco diferente, inovador demais em muitas áreas, tá? E é por isso que eu vou gravar um mini podcast, vou gravar uma meia hora, 40 minutos lá pro Valete Plus, falando só disso, que de fato o Trump tá realmente, ele e a direita americana, eles estão rompendo com um consenso liberal pós-Segunda Guerra Mundial em alta velocidade, e esse governo já é, vamos dizer, o início de um novo mundo, e vocês vão começar a viver um novo mundo, uma nova ordem mundial, que soa muito estranha para todo mundo, muito estranha, porque a lógica clássica americana, né? A lógica clássica americana o colocava como uma espécie de policial do mundo e garantidor de um tipo de visão de mundo, que era a visão democrática capitalista, e que tinha seus parceiros preferenciais. Sim, a Europa era uma deles, e que exercia uma quase tutela sobre a Europa e protegia de um grupo de inimigos, né? Os Estados Unidos sempre foram inimigos da Rússia, né? Qualquer direitista americano era praticamente paranoico sobre os russos. A Rússia, a União Soviética, o Ronald Reagan se destacou por ter dado fim à União Soviética. Hoje um direitista americano é pró-Rússia. Você já parou para pensar que a mentalidade do eleitor republicano ela mudou completamente? O eleitor republicano nos Estados Unidos é pró-Rússia e está louco para estar autorizado a falar eu amo o Putin. E mais, esse eleitor republicano está praticamente querendo que o Trump seja o Putin dele. Esse cara não está, vamos dizer, muito distante da ideia de, ok, se o Trump continuar governando depois, tá tudo beleza, tá? A mentalidade liberal, que ela era garantida pelos Estados Unidos, ela morreu, antes de tudo, nos próprios Estados Unidos. E se ela morreu nos Estados Unidos, se ela morreu no Partido Republicano, é natural que eles comecem a viver uma nova vida fora. Então, essa relação que eles têm com os aliados, que foi uma coisa que garantiu também a hegemonia política dos Estados Unidos mundo afora, ela tá se alterando. E talvez ela parte do reconhecimento que os Estados Unidos não têm condição mais de ser a polícia do mundo e que haverão outros polos de poder, a começar pela China. A China é um polo de poder. A Rússia joga um jogo que é muito interessante para ela, porque ela não tem a economia da China, nem a economia dos Estados Unidos, nem terá. Ela tem muito território, ela tem autonomia em muitos recursos naturais, ela tem tecnologia, ela tem uma população que é muito inteligente, ela ocupa uma área que ela é, enfim, né, dentro da lógica da Eurásia, mais do que estratégica. Então ela vai ser definidora para qualquer coisa, a Rússia. E a Rússia ela pode ficar balançando o pêndulo para onde quiser. E agora uma parceria com os Estados Unidos, como eles estão fazendo, ao mesmo tempo que tem em muitos termos uma parceria com a China, coloca a Rússia sempre como grande player, até porque tem muitos mísseis, né? Nucleares no caso. Ela exerce uma pressão sobre a Europa, e aí os Estados Unidos abandonam, e essa é a mudança de mentalidade, em nome de um novo tipo de relação com a Rússia, um novo tipo de relação com o mundo. Eles abandonam as premissas anteriores deles, e eles passam a canibalizar seus antigos aliados. Olha que coisa maluca. A Europa Ocidental sempre foi a maior aliada dos Estados Unidos da América, e agora os Estados Unidos canibalizam ela, e os americanos vão argumentar de maneira verdadeira e lúcida que, ora, quem canibaliza quem? Já cansamos de ter que bancar tudo dos europeus, a começar pela segurança dos europeus. E os europeus, os americanos podem argumentar, vão nos organismos internacionais, nessas instâncias, e votam, às vezes, de maneira independente, e não, discordo disso, concordo com aquilo, e atacam eles nisso, aquilo, e começam a contrariar o interesse americano. E os americanos estão falando, eu não preciso fazer nada disso. Então tem uma mudança de mentalidade, mudança de paradigma, que é gigante, e a gente não está acostumado com isso, porque a nossa mente é uma mente que foi construída dentro de um paradigma liberal, que o mundo precisa funcionar dentro de uma ordem liberal. E esses caras estão rompendo com a ordem liberal. E não só eles. Ora,
A China também é uma ruptura com a ordem liberal internacional. A China é uma ruptura com a ordem liberal internacional. O bloco que a China está montando é uma ruptura disso também. O bloco soviético, o antigo bloco soviético, também era uma ruptura. Porque ele estava em briga, né? E quem venceu foi os Estados Unidos à época, né? Aquela coisa meio Francis Fukuyama, achou que o mundo todo ia buscar uma democracia e o capitalismo porque eram regimes definitivos e não eram, nunca foram. Muito pelo contrário, né? A democracia está em risco. Então, eu não acho, tá? Sendo bem honesto, eu não acho que as pessoas estão prontas ainda para julgar o que está acontecendo. Quem está vendo como os Estados Unidos estão tratando o Canadá, como eles trataram a Dinamarca, como eles estão tratando a Europa, basicamente eles pegaram os aliados históricos deles aí e estão dizendo, te vira aí, você está concorrendo comigo, vou te tarifar, cala a boca. Eles estão indo para uma lógica completamente nova. Esse papo de sair tarifando é tudo muito novo. E eu realmente não sei o que colocar. Eu não sei. A postura do Trump e a postura do Vance naquela reunião, por mais que o Zelensky tenha começado, e assim, tem que ser justo, o Renato, se você assistir a 1 hora, e assim, o Renato falou, assista 1 hora, eu assisti 1 hora, quem começou foi o Zelensky. A postura do Trump e do Vance era uma postura muito baixa, não é uma postura do líder do mundo livre. É porque eles tão pouco querem ser líderes e tão pouco acreditam que existe um mundo livre. A mentalidade deles já não é essa. A mentalidade deles de uma nova postura da América perante o globo, ela tá dada e o mundo vai ter que se adaptar a isso. O Vitor Pereira falou, o Canadá acabou de dizer ontem, se fizerem isso conosco, vamos cortar a energia deles. O negócio está escalando e vai escalar. Pois é, os Estados Unidos estão adotando. Eu não sei para onde isso vai dar, tá? Porque é tudo muito novo. É tudo absolutamente novo. Então, eu tô evitando fazer grandes julgamentos, mesmo. Porque eu tô tendo que adaptar minha cabeça a esse novo mundo. E se vocês que acompanharam o noticiário internacional durante toda a sua vida, se você não entender isso, você vai ficar fazendo análises meio Globo News. Entendeu? E não porque você é esquerdista, mas porque nós somos pessoas que vêm de um mundo que vivia essa mentalidade liberal, essa mentalidade dessa ordem global, essa mentalidade da função. Qual é a função dos Estados Unidos no mundo? O Trump está dizendo, a função dos Estados Unidos no mundo é a função que a gente quer que tem. A gente não tem um papel global obrigatório de ser policial do mundo, ou financiar bases, ou lutar pela liberdade da Ucrânia. No fundo eles estão falando isso, olha, você quer que eu lute a Ucrânia pela sua liberdade? Tá, assim, me dê seus recursos naturais, aí a gente conversa. É isso. Assim, eu quero levar vantagem aí. Qual a vantagem eu tô levando? Qual é a vantagem? Não tenho entendendo. Onde eu tô ganhando aí? Então o Trump, ele tá sendo bem direto, mas muito direto nos seus interesses ali. E, em resumo, é complicado. Então eu não vou levar isso pra uma discussão meramente moral. Todo mundo sabe que a Rússia tem a postura que a Rússia tem. Se você quer entender o que é a Rússia, pergunte para os países vizinhos da Rússia. Vê se algum dos países vizinhos da Rússia gosta da Rússia. Vê se alguém dos países vizinhos da Rússia quer viver sob o jugo russo. Ninguém ali quer viver sob o jugo russo. Então, sendo honesto, a Rússia invadiu a Ucrânia sim, e o que a Rússia fez deveria ser combatido. Dito isso, essas brigas internacionais quase nunca podem ficar presas exclusivamente a questões morais. E é esse tipo de análise. A gente tem que analisar também as relações de poder e os projetos de poder no curto, médio e longo prazo. Tanto que eu falei pra vocês, por mais que essa situação seja muito, muito ruim, pra Europa não acho que seja tão ruim. A Europa vai precisar virar alguma coisa, galera. A Europa é um continente em suicídio civilizacional. Já comentei muito aqui. A Europa tá num acelerado processo de suicídio civilizacional. A Europa tá morrendo. A Europa tá se matando. Esse suicídio, ele tem consequência. Vocês sabem que esse suicídio tem consequências. Então, onde vai dar esse suicídio civilizacional? Como brecar ele? Pra mim, qualquer coisa que mantenha a Europa em condições normais de temperatura e pressão vai redundar na morte daquilo que conhecemos como Europa. Então, essa pressão russa, essa necessidade deles andarem com as próprias pernas, essa ascensão de partidos à direita que tá tendo, tudo isso pra mim é bem-vindo, porque a Europa tem que ter um chacoalhão pra ver se consegue despertar. Porque o que a Europa tá virando, definitivamente não é algo que ela vai se orgulhar. Definitivamente não é. A Europa tá virando um buraco. E pro Brasil, Renan, você acha que isso tudo é bom, é ruim, ou tanto faz? A gente é muito insignificante? Como é que a gente vai
pegar isso daí? O Brasil precisa ter uma leitura muito aguçada desse jogo. Porque muita gente tá fazendo uma leitura errada do jogo. Ou muita gente tá lendo o jogo dentro da premissa antiga. Então se você ficar lendo o jogo dentro da velha premissa liberal, acabou. Você vai ser o trouxa. Eu acho que ainda tá embaçando, tá, Riso? Eu também acho, tá? Então, se você olhar dentro da velha premissa, você vai fazer o papel de trouxa. Você tem que entender exatamente o que o novo governo americano quer e qual é a nova linha que os Estados Unidos vai adotar. E se esse governo vai ficar pelo menos 8 anos. Naturalmente, para eles conseguirem impor uma nova linha política, eles vão precisar ficar 8 anos e ainda tentar fazer um sucessor. Porque tem uma coisa, Rafael Almeida Riso. Se o Vance assume, e eles já estão montando o Vance para ser candidato a presidente. Se o Vance ganha, o Vance tem direito à reeleição. E, em geral, um presidente consegue, né? Não é tão difícil fazer uma reeleição. Então, você pode conseguir ter 12 anos de republicanos lá. Trump, Vance e Vance. Se eles conseguem emplacar 8 a 12... Eles já conseguiram isso. Ele já teve Reagan, Bush nos Estados Unidos. Não é novidade. Se emplaca pelo menos 8 anos, vai ser cravado, né, um novo tipo de política externa e um novo tipo de ordem mundial. E se o Brasil entender rápido, com um governo inteligente, qual é o papel dele nessa ordem, o Brasil pode estar muito bem. Coisas que eu sei que não vai funcionar. Ser pelego dos Estados Unidos, definitivamente não vai fazer, porque os Estados Unidos, a primeira coisa que ele está fazendo é humilhar e destratar seus aliados mais próximos. Então, ser um pelego americano não necessariamente vai ser bom. 2, ficar chorando para voltar as coisas a serem o que elas eram antes, também não vai funcionar. Ficar apelando para velha ordem não vai funcionar. 3, talvez, né, de olho no interesse particular do Brasil, saber jogar esse jogo que envolve muitas potências, né? Isso vai significar flertar, às vezes, com a China daqui, flertar com os Estados Unidos dali, procurar o interesse brasileiro. Eu acho que esse jogo não é necessariamente ruim pro Brasil. Acho que esse jogo tende a ser, no longo prazo, bom. Porque passa a ser um mundo, no mínimo, bipolar. Eu ia falar isso agora também. A Europa, sem tanto aliança como os Estados Unidos assim, precisa de alianças com outros países, né? Ou outros blocos. Mas, assim, gente, a Europa... depois, se você der uma olhada como é que vai ser o mundo daqui a 70 anos, né? Não vai ter nenhum país europeu entre os países mais populosos do mundo. Entre os, sei lá, assim, 30 países mais populosos do mundo, nenhum deles será europeu. Os países mais populosos serão basicamente Índia, Nigéria e vários países africanos e China. Esses países africanos, eles vão ser populosos, mas eles não vão ter, vamos dizer, um nível de IDH, nem uma economia de alta complexidade. Então você vai ter um fluxo migratório gigantesco de basicamente homens africanos para outros lugares do mundo. Isso também, a África ela não resolveu os problemas políticos dela. Então assim, países do mundo árabe, o Egito também vai estar, Indonésia, esses países assim vão ser altamente populosos. A população do Brasil vai diminuir e os países europeus vão estar com uma população bem menor e muito envelhecida. Então eu não vejo esses países, né, como potência. E o que eu acho que vai acontecer naturalmente é que os países que dispõem de mais tecnologia e de uma inteligência, vamos dizer, estruturada dentro dessas suas sociedades, esses países eles vão concentrar a tecnologia, então eles vão se transformar numa espécie de ilhas de concentração de técnica e de dinheiro em competição direta contra um mundo que vai dispor de mais população. Então você vai ter esses lugares na Ásia, na África e no mundo islâmico com populações bem grandes, mas com muita pobreza. E uma pressão migratória muito grande nesses lugares mais desenvolvidos. Eu acho que naturalmente os lugares mais desenvolvidos vão ter que fechar suas fronteiras porque eles não vão querer receber essas pessoas. E aí você vai ter fluxo migratório, pressão migratória, conflitos. Eu acho que a gente vai ter vários conflitos de natureza não só étnica, mas de afiliações políticas aos grandes blocos mundiais, porque esse tipo de concentração acho que ele vai acontecer muito. Acho que o mundo tende a uma hiperconcentração, o mundo tende a uma automação extrema, então vários empregos simples e manuais, empregos de média complexidade, inclusive alguns empregos intelectuais como direito, contabilidade, boa parte da medicina vão deixar de existir. Então você vai ter assim uma massa, um mundo assim muito complicado, com as pessoas muito, muito pobres.
e com muita concentração de renda. Então esses países como os Estados Unidos, Europa, Ásia, que vão deter a tecnologia mundial e que vão acumular os recursos de maneira desproporcional, eu acho que esses países tendem a fechar suas fronteiras sim. Eles vão estar permanentemente armados, eles já são mais técnicos, eles já são mais inteligentes e eles vão entender que a nova ordem mundial é uma massa de pessoas mais pobres recebendo bolsas e auxílios, sonhando em migrar para lugares que não vão mais recebê-los. Eu acho que é sobre isso. Agora, por exemplo, no curto prazo, o Brasil vai se dar bem com isso. A curtíssimo prazo? Tipo assim, taxa entre Estados Unidos e União Europeia no aço. Quem então, é que faz aço? Eu vi. Não. E agro também, né? E agro também. Os Estados Unidos estão falando em taxar produtos de agricultura de outros países para beneficiar o agricultor dele usando o mercado interno dele. Isso é bom pra gente. Porque vai ter reciprocidade com outros países e aí o Brasil vai poder ganhar espaço. Eu acho que alguns setores que o Brasil, né, concorre com os Estados Unidos, vamos falar, aqueles 3 de sempre: aço, commodities ligados a alimentos e avião. Pro Brasil vai ser bom. Teremos uma nova boom das commodities? Acho que não. Mas a gente vai ter, acho que marginalmente, um aumento das vendas brasileiras perante o mundo. O Epistion disse: o mundo vai virar um favelão. No fim, a favela venceu mesmo. Eu acho que assim, o mundo tende a ficar bastante complicado e eu acho que as desigualdades vão aumentar. Eu acho que a qualidade de vida geral vai aumentar, porque você vai ter uma dispersão da tecnologia. Porque assim, parece que a automação vai acabar com os empregos. Sim, mas as funções exercidas vão continuar existindo. Então, você não vai ter tantos médicos, mas você vai ter medicina. E medicina mais barata. Você não vai ter tantos advogados, mas você vai ter a lei operando. Você não vai ter tantos contadores, mas você vai ter a contabilidade. Você não vai ter tantos operários, mas você vai ter os produtos. E isso tudo vai acontecer. As pessoas vão ter todas essas coisas à disposição. Só que elas vão ser pobres. Esse é o paradoxo de tudo. Você vai ter muitos serviços, você vai ter muitos produtos à disposição, mas você vai ser essencialmente pobre. E mais, você não vai ter nem muito o que fazer. E o Bruce falou: isso é algo distante para um... Não é tão distante assim. Você está vendo a transição para este mundo. E essa transição vai acontecer, ela já está acontecendo. Mas em 30... Imagina o seguinte, cara. O mundo já não é o mesmo de 10 anos atrás. Se você for falar 20 anos atrás, o mundo era muito diferente. Muito diferente. Cara, daqui 30 anos muita coisa vai mudar. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.